Graça e paz, igreja. Que bênção, maravilha, que canção, duas canções belíssimas. Deus seja louvado. Que bom poder louvar, irmãos. Que bom poder adorar ao Senhor com liberdade, com alegria. A expectativa que Ele voltará, irmãos. Ele voltará com poder e glória. Aleluia. Que bom poder falar acerca de Jesus. Entender o quanto que Jesus foi amável, foi acessível a tantas pessoas de todas as camadas sociais. Como Cristo, ele teve acesso a tantas pessoas, com tantas ações miraculosas, com a manifestação daquilo que o concílio de Calcedônia chamou união hipostática de Cristo, 100% humano, 100% divino. Mas em sua humanidade Ele bebeu da nossa água, comeu da nossa comida, sentiu de perto as agruras e as lutas desta vida e sempre resolveu, de maneira soberana, poderosa, por ser Deus, nesta união, sempre resolveu se relacionar com as pessoas. O texto que eu quero ler com vocês nesta noite encontra-se na epístola, ou no evangelho, melhor dizendo, de Lucas, evangelista Lucas, capítulo 5, que nos apresenta uma pesca aqui maravilhosa, que nos apresenta uma experiência de Jesus com esses homens aqui. Lucas, capítulo 5, iremos ler do versículo 1 ao versículo 11, um texto muito conhecido dos irmãos, que nos apresenta aqui uma equipe pesqueira, Pedro, seu irmão André, Tiago, seu irmão João, homens experimentados, pescadores, por profissão, por chamado, com toda a expertise de um pescador, e Cristo resolve ensinar pescadores a pescar. É impressionante, irmãos. E o texto é construído dentro desta narrativa que mostra-nos de maneira muito clara esta pesca que é colocada pela Sociedade Bíblica do Brasil como uma pesca maravilhosa, uma pesca que ficou na história, que marcou a vida desses homens e que tem edificado tantas outras vidas como as nossas aqui nesta noite. Acompanha comigo a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao versículo 11, nos diz a palavra: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, eles lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando ele acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram, encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a areia, deixando tudo, o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Que texto maravilhoso, que passagem maravilhosa, que é contada aqui de maneira em detalhes pelo evangelista Lucas. Chama minha atenção, queridos, como Cristo, com a sua
personalidade, com o seu ensino, com a maneira como ele didaticamente ele ensinava, ele catequizava os seus seguidores. E aqui nós temos um trabalho embrionário ainda de Cristo em chamar, em convocar discípulos a segui-lo. É interessante como Cristo, de maneira muito pontual, ele sempre se apresentava disposto a trazer aos corações cansados, abatidos, aflitos, angustiados pelas lidas da vida. Cristo sempre se apresentou disposto a aliviá-los dos fardos, curá-los de suas enfermidades e trazer perdão para os seus pecados. Cristo sempre procurou os mais necessitados. Cristo sempre foi à procura daqueles que sempre tinham em seus corações e suas mentes carências, angústias, dificuldades. Me chama a atenção, queridos, que Cristo, de maneira soberana, poderosa, ele sempre mostrou autoridade sobre tudo e sobre todos. Não é para o nosso espanto que o próprio Lucas, ele vai nos dizer que Cristo tinha autoridade sobre os demônios. Olha aí o pano de fundo, capítulo 4, do versículo 31 ao 37, ele tem autoridade sobre os demônios. Cristo era aquele que tem autoridade sobre as doenças, versículos 38 a 41, nos aponta tal realidade. Ele tinha autoridade, ele dizia enfermidade, sai enfermidade. Ele tinha controle sobre as enfermidades. Cristo, também, o texto do capítulo 5, a partir do verso 17, nos mostra que Cristo era poderoso e tinha autoridade para perdoar pecados também. O controle era de Cristo, ele que tinha autoridade, ele que tinha a palavra final. E aqui mais uma vez o texto sagrado apresenta-nos Cristo como tendo autoridade, como tendo poder, como sendo o Senhor, como tendo controle das situações. E aqui chama-me a atenção que a ideia de Cristo aqui em procurar Pedro e os outros apóstolos é justamente convocá-los, chamá-los, comissioná-los. E aqui estamos diante de um texto que é conhecido como a pesca maravilhosa, e Cristo estava disposto a transformar pescador em pescador, não mais pescador de peixes, mas agora pescador de homens. É interessante, tem um comentarista que já o cito bastante aqui na igreja, William Hendrickson. Ele aponta para a gente algumas características deste chamado, algumas realidades nesta pesca maravilhosa pulam aos nossos olhos, e William Hendrickson, ele vai trabalhar em seu comentário sobre 5 aspectos desta grandeza de Jesus, de ter autoridade, ter controle, de trazer palavras, trazer ordens, e elas precisam ser obedecidas, de apontar caminhos, de trazer outras perspectivas, de trazer às pessoas a ideia de olhar por outras lentes, de observar a vida por outras realidades que por vezes nós não enxergamos, até porque nós nos escondemos muitas vezes pela expertise e pelas faculdades mentais que nós temos de afirmar o seguinte: eu sei o que estou fazendo, eu sou um pescador, eu sei os caminhos, eu sei as lidas, eu conheço Jesus, eu sou experimentado, eu sou um pescador, eu tenho aqui uma agência de pesca, eu, meu irmão André, os meus sócios, Tiago e João, nós temos a expertise, nós sabemos, nós conhecemos. Eu quero lhe dizer nesta noite que Cristo muitas vezes muda a nossa perspectiva para que possamos entender que a palavra final é dele, a ordem final é dele. Ele dita as normas, ele estabelece os caminhos, ele mostra o que devemos fazer, mesmo aqueles que se sentem tão experimentados, tão experientes, com expertise naquilo que realizam. Deixa-me dizer uma coisa: não há nada que Deus não possa acrescentar. Ele é Senhor de todas as coisas, aleluia. E aqui essa pesca maravilhosa apresenta-nos alguns aspectos da grandeza de Jesus, que acabamos de cantar. Vejamos, irmãos, o texto é construído nesses aspectos. Primeiro, o texto, nos versículos de 1 a 3, apresenta-nos Cristo com uma sabedoria que é prática. Isso me chama a atenção. A sabedoria de Cristo é prática. Os versículos de 1 a 3, eles são construídos dentro desta realidade. Aqui estamos diante de um texto que nos apresenta o lago de Genezaré. Cristo, ele procura essas pessoas neste lago. Sabemos que este lago era um lago de águas doces, águas tranquilas. Jesus vai à procura desses homens, disposto a ensinar. Ali tem muitas cidades ao redor do lago de Genezaré.
Não é de se estranhar que tinha uma multidão seguindo Jesus, pelas razões que eu já apresentei para vocês. Jesus estava expulsando demônios, Jesus estava curando, Jesus estava operando milagres. As pessoas estavam dispostas a entender, a compreender quem é este homem Jesus. E as cidades que estavam ali cercando aquele lago, as multidões afluíam, as multidões chegavam. Não é especialidade da pós-modernidade pessoas que procuram milagres, irmãos. Eu disse aqui na igreja que certo dia, pregando o evangelho com seriedade, eu saí aqui um domingo de manhã desta igreja e peguei a Fernandes Lima. Não sei nem se existe ainda essa igreja lá, não vou dizer o nome. E quando eu peguei aqui, vocês são espertos, depois da McDonald's eu peguei a direita ali. Quando eu peguei de manhã, uma multidão saindo daquele templo ali, que só fala de milagres. As pessoas estão à procura de milagres. Jesus vem para ensinar aqui. Se você prestar atenção, o texto irá nos dizer que nessa realidade, eu quero lhes dizer o porquê, a realidade de tantos pescadores ali, é porque ali em Cafarnaum e Betsaida, que eram cidades e centros de indústria pesqueira, que estavam ali ao redor daquele lago de Genezaré, muitos pescadores estavam ali trabalhando, irmãos. Eles precisavam trabalhar, eles estavam ali trabalhando. Jesus se apresenta para pregar e ensinar para a gente que estava trabalhando. É interessante, o que esses homens precisavam fazer? Eles precisavam trabalhar, precisavam pescar, precisavam vender o peixe no mercado, para o autossustento e para pagar os tributos romanos. Eram trabalhadores, que deviam pagar, trabalhar, acordar cedo. Se você prestar atenção, Jesus se aproxima e Jesus ele entra em um dos barcos e pede ao dono. Se você olha para o verso 2, acompanha comigo, viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, eles estavam o quê? Lavando as redes. Jesus se aproxima, Jesus entra em um dos barcos, que era o barco de Simão. Jesus pede a ele: ô Simão, afasta-se aqui um pouco, eu quero pregar para essa multidão, eu quero ensinar, eu quero trazer um ensinamento. E diz a palavra que ele assenta-se, verso 3, e ele ensina do barco as multidões. Tem um comentarista que é um pastor, teólogo, presbiteriano, professor de teologia bíblica, que tem alguns escritos, e ele nasceu no início do século XX, John Vernon. Ele traz uma frase que eu já ouvi alguns pastores presbiterianos pronunciando essa frase. Ele diz assim, que Jesus, ele diz assim, todo púlpito, diz John Vernon, todo púlpito é um barco de pesca. Todo púlpito, dominicalmente, é um barco de pesca. Todo mundo que se apresenta para pregar dominicalmente está pescando. É interessante essa frase de John Vernon, porque, vejam bem, irmãos, Jesus usa aqui um barco para trazer ensinamentos, não apenas à multidão, mas àqueles pescadores. É interessante, não sei você, eu comecei dizendo nesta ministração que há uma sabedoria prática de Jesus. Jesus procura pescadores, e Jesus senta no barco, Jesus usa o barco como púlpito, e Jesus estava disposto a ensinar, e Jesus não procura outro barco que não o de Pedro e de Simão, e Jesus tem propósitos com isso. Porque Jesus se dirige a Pedro? Porque Jesus não procura outro barco? Porque Jesus não procura outro companheiro de pescaria para se afastar daquela margem? Jesus procura Pedro. Eu quero dizer a você nesta noite que é uma sabedoria prática. Jesus está disposto a ensinar a Pedro, Jesus está disposto a trazer ensinamentos a Pedro, Jesus está disposto a levantar Pedro, Jesus está disposto a comissionar Pedro. Deixa-me dizer uma coisa: quando Cristo tem propósitos conosco, Ele vai à nossa procura, Ele vai ao nosso encontro, Ele ministra as nossas vidas, Ele levanta alguém, Ele traz uma palavra, Ele nos ensina, Ele nos mostra, Ele nos direciona. Como eu creio que nesta noite Cristo soberanamente está à nossa procura, aleluia. Porque este púlpito hoje à noite é um barco de pesca. Porque Cristo ensina a todos nós a realidade desta pescaria maravilhosa. Deixa eu fazer uma pergunta para você: por que Jesus procura o rude pescador Simão Pedro?
Primeiro diz porque Jesus tem uma sabedoria que é prática. Mas a continuidade desse texto, que Jesus se aproxima desse contexto de pescadores, é porque Jesus, além de ter uma sabedoria prática, Jesus tem um penetrante conhecimento de todos os detalhes aqui, que são narrados aqui nesse texto. Se não vejamos, irmãos, o verso 4, na continuidade do texto, nos diz a palavra, que Jesus, diz a palavra, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Eu não sei vocês, mas se você volta um pouquinho, eu disse para vocês que verso 2 diz que eles acabaram de pescar, eles não levaram nada. Eu disse para vocês que eles pescavam aqui para o autossustento, para o pagamento dos tributos romanos. Eles passaram a noite toda pescando e nada pescaram. Que sentimento de frustração é esse? Você passar a noite toda ralando. Não é fácil pescar, irmãos. Não é fácil lançar a rede. Eu fico imaginando esse lago de Genezaré, na experiência deles. Olha, aqui essa parte não está para peixe. Levanta a noite toda, lança a rede aqui, espera um tempo, não dá, recolhe a rede, joga para esse outro lado do lago, recolhe a rede. Eles passaram a noite toda. Pensa comigo que frustração. Eles não pescaram nada. Vocês imaginem comigo a equipe de pesca ali, lavando as redes. Jesus se aproxima desses homens com seu conhecimento que é penetrante. Diz assim: olha, Jesus, verso 5, parte A, respondeu Simão: mestre, tu és um rabi, tu és um pregador, nós trabalhamos a noite toda, nada nós apanhamos. A expressão usada aqui, irmãos, que trabalhamos a noite toda, dá a ideia no original de um trabalho que foi exaustivo. Eles estavam no limite das forças físicas. Eu não sei se você é plantonista, você trabalha com essa realidade de plantonista, mas quando eu converso com alguém que passa a noite toda, por exemplo, no hospital, dando um plantão, no outro dia a pessoa está acabada. Trabalhou, virou uma noite. A gente conversa com uma pessoa dessa: rapaz, eu preciso descansar, estou um pito, cansado. Esses pescadores passaram a noite toda pescando. O texto diz que eles estavam lavando, uma pesca que foi frustrada, irmãos. Eu não sei se você fez algum serviço e ao terminar esse serviço, o seu sentimento é de frustração. Não sei se vocês já passaram por isso. Você terminou o serviço e falou: meu Deus, eu poderia ter feito melhor. Meu Deus, não teve resultado nenhum. Que frustração. Lavar as redes depois de uma pescaria exitosa é diferente, irmãos. Vou levar o sustento para casa, vou chegar em casa, reunir os meninos, eu vou me alimentar, vou colocar o peixe lá no sal para conservar a carne, eu vou reunir a minha família, eu vou tirar desse sustento e vender no mercado uma parte, vou pagar o tributo romano. Eu estou feliz? Não, o texto diz que eles passaram a noite toda e nada pegaram. Interessante a expressão usada por Pedro aqui, mestre. Ele acabou de pregar, irmãos, pregador. A palavra mestre quer dizer pregador, rabi, professor. Nós pescamos a noite toda e nós nada pegamos. Eu não sei vocês, mas há aqui um trocadilho interessante nesse texto. É que Pedro tenta colocar Jesus no lugar dele. Você já leu esse texto nessa perspectiva. Tu és mestre, eu sou pescador. O senhor entende pregação, eu entendo de pesca. Porque veja, ele se refere a Jesus não como um pescador, mestre, professor, cada qual na sua área. O senhor é mestre, o senhor é rabi, eu pesquei a noite toda, eu tenho uma agência de pesca aqui. O experiente e perito pescador responde a Jesus dizendo que pescar era a sua realidade. Eu sei do que eu estou falando. Eu conheço os detalhes aqui deste lago de Genezaré, Senhor. Eu conheço cada metro quadrado deste lugar. Eu conheço, Senhor. É o campo de onde eu tiro o meu sustento, mestre. Eu sei do que eu estou fazendo. Pedro garante a situação aqui. Nós pescamos a noite toda, não sei vocês, mas nessa fala de Pedro, há detalhes que nós precisamos entender. É como se Pedro quisesse dizer a Jesus: Jesus, nós temos experiência, nós lançamos essa rede em vários lugares, nós temos a expertise dos lugares em que está para peixe ou não, e nesta noite o mar não está para peixe. Ninguém consegue nada, ninguém conseguiu nada, não dá mais. Deixa mudar um pouco.
Quem sabe amanhã nós voltaremos. Mas é interessante que Pedro, ao dizer isso, o texto continua e nos diz que ele traz uma sentença de submissão à palavra de Jesus. Eu não sei vocês, como é que vocês leem esse texto, mas eu não penso que Jesus falou com incerteza, não. Quando Jesus se aproxima de pescadores experientes, falando o seguinte: olha, vai ali, se afasta um pouco e lança a rede, vamos ali. Jesus fala com autoridade. Presta atenção, querido. Quando é de Deus, ninguém resiste à sua palavra. Louvado seja Deus. Não há quem resista à palavra de Jesus. A palavra de Deus é irresistível, gente. Eu não sei vocês, eu estava estudando esse texto mais uma vez, trocentas vezes. Eu fiquei pensando sobre isso. Será que eu diria a Jesus: Jesus, eu vou não. Olhe, quem tiver seus barcos que vão. Quem tiver sua pesquinha aí, sua rede, que... Gente, eles estavam lavando a rede, acabou a pescaria. Fechou. Acabou esperança, acabou expectativa de pesca. Foi a noite toda. Mas Pedro traz uma sentença, irmãos, que revela-nos um coração que estava começando a ser aquebrantado, transformado e salvo pela palavra que é irresistível. Louvado seja Deus. Quando Jesus traz a palavra, olha o que Pedro vai dizer na parte B, queridos, do versículo 5, mas, nós pescamos, mas, sob a tua palavra lançarei as redes. Dá para imaginar aqui o desânimo desses pescadores, a angústia desses pescadores. Eles precisavam voltar para casa, irmãos. Havia ali um ciclo normal e natural de todo trabalhador. Fechou a carga horária, bateram o ponto, acabou, fechou. Eu preciso voltar para casa, eu preciso dizer aos meus familiares que não deu certo a pescaria, eu preciso responder aos meus familiares, mas ele diz: sob a tua palavra, mestre, nós voltaremos. Eu vou obedecer a tua palavra, eu vou lançar as redes, eu vou fazer isso. É o Senhor que está mandando. O Senhor não é pescador, o Senhor é mestre, mas a palavra de Cristo, ela é irresistível, a ordem de Cristo é percebida, não é aqui qualquer homem, aqui o Cristo, aqui a união hipostática, aqui há um 100% divino, aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele tem o controle, Ele dá ordens, Ele que faz cabalmente todas as coisas, aquele que naquele momento não permitiu que os peixes fossem presos àquelas redes. Ele estava dando ordem não apenas a Pedro, naquela hora como sendo Deus, ele estava dando ordem aos peixes, e louvado seja Deus por isso, irmãos. Você crê nisso? Amém? Pode ser que você duvide disso, mas eu lembro quando aqueles discípulos em outro momento estavam chegando em Jerusalém, e alguém querendo pegar Jesus perguntou: o teu rabi, o teu mestre não paga o tributo romano? Ou do templo? Eles não tinham nem falado, pensado e comentado à distância. Jesus se aproxima de Pedro e diz assim: Pedro, meu filho, vá ali, lá no lago, no mar, e pesque e traga o tributo, a moeda para pagar o nosso tributo. Diz a palavra de Deus que Pedro foi pela ordem, porque ele já tinha experiência sobre pesca, irmãos. Pedro sabia que quem fala conhece não apenas a vida dele, mas conhece todos os peixes. Ele é Senhor de todas as coisas, irmãos. Diz a palavra que Pedro foi, pescou, e um peixe é fisgado no anzol. Não estou falando de rede não, irmãos, no anzol. E dentro desse peixe tinha uma moeda, e esta moeda era equivalente ao tributo de Jesus e de Pedro. Presta atenção, Cristo é 100% divino, louvado seja Deus. É o que o concílio de Calcedônia disse, é união hipostática. Ele é 100% humano, mas ele é 100% divino. Nós temos textos e relatos bíblicos que mostram essa união hipostática. Deixa eu lhe provar aqui. Lembra daquela passagem que eu já preguei há pouco tempo aqui, em que Jesus disse: vamos para outra margem. O 100% humano, ele estava cansado, ele dormia. Humanidade, que cansa, que trabalha,
100% humano cansou, irmãos. Diz a palavra que o 100% divino, ele se levanta e diz ao mar: acalma-te, para, emudece vento, mar, fica tranquilo. 100% divino, ele é Deus, louvado seja Deus por isso. Diz a palavra que Pedro diz: sob a tua ordem eu vou lançar as redes. Segunda verdade é que Deus tem conhecimento penetrante em todas as coisas, porque Cristo, ele é 100% humano e 100% divino. Ele sabe como é que você está aqui hoje à noite. Ele sabe como eu cheguei aqui ao templo. Ele sabe quais são as nossas necessidades. Ele sabe quantas pessoas chegaram aqui dizendo: já pesquei, já tentei, já lutei, eu tenho expertise, já fiz e procurei todos os caminhos, eu não sei mais o que fazer. Quem sabe você está desanimado porque você pescou a noite toda. Presta atenção, sob a ordem, a voz daquele que tem controle sobre todas as coisas, nós devemos dizer: Deus, assim seja, segundo a tua palavra. Louvado seja Deus. Além de ter um conhecimento penetrante, irmãos, o texto diz que há uma profunda generosidade de Jesus. Profunda generosidade. Olhe comigo os versículos 6 e 7. Uma enorme quantidade de peixes são aqui apanhados. Olha o verso 6. Isto fazendo, obedecendo a palavra do Senhor, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então eles fizeram sinais. Eu fico imaginando a empolgação desses pescadores. Vem outro barco aqui, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, a quase afundarem lá. A quantidade de peixes, irmãos. Há uma generosidade de Cristo. Há um Senhor que conhece as nossas necessidades. Alguém que sabe quais são as nossas agruras, alguém que tem conhecimento pleno de que Ele é poderoso e pode fazer muito mais, alguém que sabe exatamente quais são as nossas necessidades. Hoje à noite, Ele olha para Pedro e diz: Pedro, vai, passa de largo, se distancia aqui da margem, lança a rede, mesmo você que trabalhou a noite toda, eu que dou ordens, eu que controlo, eu que sou o Senhor. Salmo 24 diz que todas as coisas pertencem a Deus, aleluia. Diz a palavra que eles encheram, em virtude da emergência ali, as redes começaram a se romper, a rasgar-se. A capacidade do barco, que estava vazio, agora era inadequada. O barco ficou pequeno, irmãos. Pedro e sua equipe de pesca, eles fizeram sinais a que viessem lhes socorrer. Outros homens foram convocados, mas 2 barcos eram insuficientes, porque os barcos agora ficaram tão pesados, eles desciam cada vez mais, chegando à superfície da água, e que dificilmente poderiam impedir que os barcos não afundassem. Esse é um exemplo da profusa generosidade de Cristo, que sabe do que nós necessitamos, que faz como lhe apraz, que abre portas, que dá ordens, que diz aos peixes: agora sim, se apeguem a essas redes, eu que dou ordens, eu que estou no controle, eu que de maneira generosa estou agindo. E quando Ele age, quando Ele dá sem restrições, Ele dá de maneira superabundante. Mas note bem, Pedro obedeceu a ordem do rabi, do mestre. Eu quero chamar a sua atenção, queridos, a quantos que estão aqui hoje à noite, quem sabe, que estão querendo de forma abundante, mas estão extremamente surdos à ordem e à palavra do Senhor Deus. Pedro disse: sob tua palavra eu voltarei. O que é que Deus tem falado ao teu coração, querido? Qual é a ordem que Deus tem lhe dado? É orar mais, é se consagrar mais, é evangelizar mais, é ler mais escritura, é buscar o reino como prioridade, é se envolver mais com os trabalhos da igreja. Qual é a ordem que Deus tem lhe dado? Pastor, eu quero abundância, eu quero que Deus possa fazer com que as minhas redes estejam abarrotadas, mas é sob a ordem, é sob a palavra, é sobre uma responsabilidade humana. Pedro podia ter dito: Jesus, estou cansado. Por certo, ele estava muito cansado, irmãos. Eu disse para vocês, quem sabe eu teria dito para Jesus, depois de um dia todinho de pesca: Jesus, olha, manda outro, o Senhor manda outro. Jesus queria trabalhar com Pedro. Olha aqui para mim, querido, Jesus quer trabalhar com você. É sob a ordem dele a você. O que é que você precisa rever como
ordem de Deus para a tua vida. É interessante notarmos, irmãos, que Ele é generoso, Ele nos conhece, mas Ele não faz as coisas sem nenhum propósito. Jesus queria ensinar a Pedro. Ele foi extremamente generoso, e em outras passagens nós encontramos Jesus com toda esta generosidade. Nós poderíamos aqui relatar tantas outras passagens, mas olhando para esse texto, nós percebemos que a generosidade de Cristo foi abundante, mas foi sob e segundo a sua palavra. Olha aqui para mim, querido, não tem abundância longe da palavra de Deus, não tem redes abarrotadas sem a palavra de Deus, não é experimentalismo, não é misticismo, não é sincretismo, é palavra. Eu não sei para vocês, mas fica muito claro para mim que Pedro obedece à palavra. É a palavra que é a força motriz que impulsionou Pedro. E Jesus não era pescador, foi a palavra, foi a ordem. O que deve motivar o meu coração é a palavra. O que deve mover a minha mente é a palavra. O que deve animar o meu coração, palavra. O que deve me reanimar, a palavra. Quantas vezes estamos cansados, desanimados, aflitos, limpando as redes e dizendo: Jesus, já tentei de tudo, já evangelizei, já falei, já insisti, já lutei pelo meu casamento, já orei pelo meu filho, estou a ponto de desistir. Foi a noite toda. Presta atenção, sob a palavra de Deus, coisas grandiosas haverão de acontecer. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio. Quem sabe você chegou aqui hoje dizendo: pastor, Jesus, para mim já deu. Eu tenho experiência em ser pai, eu tenho experiência em ser mãe, eu tenho experiência em ser marido, eu tenho experiência em ser esposa, eu tenho experiência em ser filho, ser membro de igreja. Igreja eu conheço. Eu já disse isso muito, irmãos. Igreja eu conheço. Igreja eu conheço. Sistema de igreja, eu cresci nela. Eu conheço igreja. Eu conheço os meandros da igreja. Mas sabe o que anima o meu coração todos os dias? Sob a palavra e tua palavra, Jesus, eu vou lançar as redes. Louvado seja Deus. Olha aqui para mim, querido. Você quer uma família abençoada por Deus? Você quer a bênção abundante de Cristo sobre a sua vida? Escute a palavra de Jesus. Deixe de ouvir outras vozes. Irmãos, Pedro poderia ter procurado outros pescadores. O que é que você acha, querido? O que é que você acha? A gente pescou a noite toda. O que é que tu acha? Ele não pediu a opinião de ninguém, gente. Ele não fez uma reunião do conselho de pescadores. André, o que você acha, André? Vem cá, Tiago e João. Deixa eu falar com a minha equipe. Não é assim não, Jesus. O Senhor chegou agora. Deixa eu reunir a minha equipe de pescadores. O que é que vocês acham? Eu pesquei, mas sob a tua palavra, eu lançarei as redes. O resultado foi generosidade. O resultado foi que redes ficaram abarrotadas, barcos ficaram lotados. Isso revela uma outra realidade que eu quero destacar para a gente como quarta realidade, é que Deus, a majestade de Deus é maravilhosa. Olha os versos 8 a 10, parte A, nós enxergamos aqui a majestade do Senhor. Note bem, versículo 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, toda a igreja, dá para ler mais forte, né, irmãos? Pense no Senhor sem força, porque ele acabou de receber um monte de peixe. Ele não falou assim, Senhor, forte, meu irmão, todos juntos, Senhor. Eu não sei na construção do texto se vocês perceberam uma mudança aqui. Pedro estava convertido aqui, irmãos. Ele se refere a Jesus no início do texto dizendo, mestre. A palavra mestre, eu já disse para vocês, era pregador, professor. Ele reconhece Jesus naquele primeiro ato como alguém que estava ali ensinando no barco. A palavra usada por Pedro aqui, a partir do versículo 8, é Senhor. Ele se prostra, ele reconhece, irmãos. Ele diz, Senhor Deus, eu não sou digno da tua presença, afasta-se de mim. Ele se põe de joelhos. Eu posso aqui interpretar isso aqui, irmãos, de maneira muito clara aqui.
Ele disse: Jesus, eu não sou digno da tua presença porque tu és o Senhor. Eu não sou digno da tua presença porque tu és puro, tu és santo, tu és poderoso. Há uma sincera confissão, há uma humilde expressão de reconhecimento de sua própria indignidade. Eu lembro de Isaías: eu sou impuro e habito um povo de impuros lábios. É como se Pedro também estivesse tendo a experiência, de fato, irmãos, diante de Deus: Deus, eu não sou digno, afasta-se de mim. Eu sou um pecador, eu sou indigno. Há um contraste aqui da indignidade de Pedro, a majestade, a glória, a santidade, o senhorio. Eu estou falando de um pescador que estava surpreso por causa de uma pesca. Pensem comigo, aqui um colegiado de pescadores que com certeza em tantas outras pescas eles já haviam experimentado tantas outras experiências, mas como essa jamais, de tal forma que eles disseram: hoje não estava para peixe, mesmo que eu pescasse um tempo aqui durante esse dia, eu jamais iria pescar. Eu sei que nesse momento nós não iríamos pescar nenhum peixe, mas Deus, tu és Senhor, tu operaste, houve milagre, houve majestade aqui. Eles tiveram consciência do fato de que Jesus é humano, mas Ele é mestre, mas Ele é Senhor, Ele é divino, Ele tem um controle de todas as coisas, Ele é Deus, aleluia. Presta atenção, querido, nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus que pode, que é digno de louvor. É interessante que Pedro soube em seu coração que o mestre que estava ali era verdadeiramente Senhor. O texto vai nos dizer, queridos, que ele cultua, que ele adora. Olha para o texto vai dizer: Senhor, retira-te de mim porque sou pecador. Verso 9: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, e não apenas dele, mas o milagre foi completo, porque tanto os outros e todos os seus companheiros ficaram admirados. O verso 10 diz: bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios naquele colegiado de pescadores. E disse Jesus a Simão: não temas, não tenha medo. Irmãos, eu não sei se vocês já tiveram experiência com Deus de tal forma que você disse: meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? Eu não sei se você já teve um momento de oração com Deus e falou assim: o que é que está acontecendo aqui? Meu Deus, a presença de Deus está tão forte aqui. Eu não sei se você já passou por isso, meu irmão. Jesus falou para aquele homem: não tenha medo. Eu não sei se vocês já entenderam o texto aqui. É um pescador com medo do que tinha acabado de acontecer. Ele acabou de pegar peixe. Irmãos, é uma coisa assim, sem lógica aqui. Ele está assustado porque ele pegou peixe. Note bem, algo mais profundo aqui, não é o fato de pegar peixe, é porque ele tem consciência que o que acabara de acontecer, humanamente falando, era impossível. Eu quero dizer para você hoje à noite: não há nada impossível para Deus. É sobre a palavra dele, o impossível se torna possível, aleluia. É a você que Deus está dizendo: lança a rede. Pastor, por favor, pare por aí. Só eu sei do que eu estou passando. Pare por aí, pastor. Só eu sei o que é passar a noite toda pescando. Só eu sei. Deus está dizendo para você hoje à noite: lança a rede, lança a rede, lança a rede. Ah, Deus, faça isso não, Deus, eu cansei. Lança a rede. Diz a palavra que Pedro ficou com medo. Interessante como muitas vezes Jesus disse aos discípulos: não tenham medo. Quem sabe os teus entes, a tua mente está dizendo a você: não cai nessa não hoje à noite, o pastor, viu? Não cai não nessa. Não vá se envolver. É fé, querido. Deus está dizendo para você hoje à noite: não tenha medo. Lança a rede. Não tenha medo. Não temas. É interessante notarmos aqui, queridos, que por fim o texto fecha, porque Cristo tinha objetivos. Tudo na vida tem um objetivo, irmãos. Os milagres de Cristo apontam à santidade de Deus.
Os milagres de Cristo apontam e revelam que Cristo está se posicionando como Senhor, como aquele que tem o controle de todas as coisas. Mas Cristo procura Pedro não para operar milagres. Eu não sei se você consegue entender isso. Jesus quer algo mais profundo com Pedro. Ele já era pescador, ele já tinha tido experiências com a pesca. Cristo não queria, e claro, a generosidade aqui é vista, e Cristo faz muito mais, é verdade, mas Cristo procurou aquele barco, porque Cristo queria levantar Pedro como um pescador de homens. Olhem comigo, o texto vai terminar dizendo que Cristo tinha um profundo senso missionário. Lembra da expressão missão de Deus? Uma missão maior, e Cristo estava disposto a chamar Pedro, e é o que acontece a partir do versículo 10, parte B. O texto diz: não tenha medo, de hoje em diante, doravante, sereis pescador de homens. Eu quero que você leia comigo o versículo 11, para a gente fechar aqui, bem forte, queridos. E arrastando eles os barcos sobre a praia. Meu irmão, quem deixa uma pesca dessa para trás? Irmãos, tem lógica esse texto? Para mim não, sei para vocês. Jesus, passamos a noite toda pescando para quê? Para ter peixe. Para quê? Para autossustento, para sustentar, para pagar tributo, para ter comida, para vender no mercado, para pagar o tributo romano. Diz a palavra que Cristo trouxe uma pesca além das expectativas do melhor e mais preparado pescador. Os barcos estavam indo a pique, estavam se afundando. Diz a palavra que quando eles voltam à margem, o texto diz, queridos, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Como é que você interpreta isso, meu irmão? Como é que você entende isso? Há uma mudança na vocação desse discípulo. Simão era pescador de peixes, e diz a palavra que doravante, ele seria pescador de homens. Ele tinha pescado, naquele contexto, como pescador de peixes, para matar. Mas Jesus estava dizendo para ele: a partir de hoje, Pedro, você vai pescar não para matar, você vai pescar a fim de comunicar vida. Louvado seja Deus por isso. Vida. Me chama a atenção que Pedro deixa tudo de lado. As palavras usadas aqui, irmãos, doravante, serás pescadores ou pescador de homens. Se você ler ele no original, literalmente traduzindo, você vai encontrar a seguinte tradução, bem literal: doravante, você pescará homens vivos. Interessante, irmãos, eu fiquei pensando sobre essa tradução literal, e nós podemos, de maneira implícita, colocar esse contexto para lhes dar vida. Você vai pescar agora homens para lhes dar vida, não mais para matar o peixe. Você agora vai trazer uma palavra que tem vida. A sua vida mudou, o seu chamado mudou, a sua comissão mudou. Diz a palavra que eles arrastam os peixes, mas eles deixam tudo, eles seguem Jesus. Eles entendem que há um chamado maior, há uma vocação maior. Quem sabe hoje à noite vidas estão sendo comissionadas e vocacionadas para o ministério hoje à noite, quem sabe, em nome do Senhor. Perceberam que o amém já diminuiu, né, irmãos? Misericórdia, Senhor. Mas quem sabe o teu chamado é para que você volte a fazer o que você deixou de fazer no seu trabalho, na sua casa, no seu ambiente, que não está aqui no templo, mas está fora dele. Jesus me chamou e te chamou, com esse senso missionário. Diz a palavra que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Essa é a palavra de Deus para a gente hoje à noite, em nome do Senhor. O que é que você precisa fazer diante do Senhor nesta noite? J.C. Ryle, que é um homem de Deus, um grande pensador, fala muito sobre santidade. J.C. Ryle, John Charles Ryle, ele vai dizer o seguinte, que Jesus chama cada um de nós soberanamente, eficazmente e graciosamente. Vou repetir: Deus nos chama, assim como chamou Pedro, soberanamente, eficazmente, graciosamente. Mesmo sendo Deus, Ele resolve se fazer um homem
e se relacionar com pescadores em um barco, pecadores como eu e você, porque ele estava disposto a comissioná-los para que a boa notícia continuasse a ser anunciada e pregada a toda criatura em nome de Jesus. O que você precisa fazer hoje à noite, querido, ao voltar para casa? É a você que Deus está chamando hoje à noite. A Pedro ele chamou para que ele voltasse para o mar, para o lago de Genezaré. Quem sabe Jesus está dizendo para você hoje à noite: volta para o teu trabalho e vai pescar lá. Volta para a tua casa e vai pescar. Volta para o teu filho, volta a pescar. Vai lá para a tua esposa, volta a pescar. O teu marido, volta a pescar. A tua família, volta a pescar. Ah, pastor, Jesus, já fiz tanto, eu já estou naquela fase de lavar as redes, eu já não aguento mais, eu estou cansado, eu sei, eu conheço os caminhos, mas sob a tua ordem, eu voltarei a lançar as redes. Sabe qual pode acontecer, querido? Eu creio nisso. Às vezes vão ficar abarrotadas, em nome do Senhor, abarrotadas. Sabe o que vai dizer? Afasta-se de mim, Senhor, eu não sou digno. Milagres podem acontecer, casamentos podem ser refeitos, em nome do Senhor. Deus pode converter o coração do pai ao filho, o coração do filho ao pai. Deus pode resgatar aquele que está afastado da igreja. Deus pode trazer curas, Deus pode trazer libertações. Sob a tua palavra eu continuarei a lançar as redes em nome de Jesus. Essa é a pesca maravilhosa. Essa é a mensagem de Deus para a gente hoje à noite. É a minha oração muito sincera, querido, é que sob a palavra de Cristo possamos dizer: Deus, sob a tua palavra eu voltarei a pescar, Senhor. Fica em pé em nome de Jesus, em nome do Senhor. Antes de cantarmos a próxima música, deixa eu dizer mais uma coisa ao teu coração. O chamado de Jesus para Pedro foi um chamado irresistível. Esse é um dos pontos que nós não negociamos. O chamado de Jesus é irresistível. O mesmo que chama, irmãos, é aquele que muda as disposições íntimas da nossa alma. O que chama é o que muda as disposições íntimas da nossa alma. Ele não apenas nos chama, mas é a palavra que diz isso, irmãos. Ele nos chama, mas atrai com cordas de amor, com compaixão, com misericórdia. O mesmo Deus que chama é aquele que quebra as cadeias do coração. Sabe por quê? Porque o vento do Senhor Deus sopra aonde Ele quer. Muitas vezes nós nem sabemos de onde vai, de onde vem, nem para onde vai. Ele continua chamando, Ele continua comissionando, Ele continua dando ordens. E a minha oração nesta noite é que Deus possa aplicar esta palavra à minha vida e à sua vida, em nome de Jesus. Vamos louvar, irmãos, como resposta à palavra. Louvemos ao Senhor, em nome de Jesus.